serão os últimos dias sobre a face dessa terra? Você já pensou nisso? Quem vai te ajudar a sobreviver, a passar por tudo que tem que ser passado naquele finalzinho dos tempos? E eu quero, queridos irmãos, neste vídeo, que você entenda porque apenas um bunker e instruções de sobrevivência não serão suficientes no fim dos tempos. Porque existe uma preparação física, claro, mas existe uma preparação espiritual que pode decidir quem permanece firme no meio do caos e quem vai sobreviver até o fim. Aí você imagine só, você acordar, descobrir que não tem dinheiro, que o seu banco não funciona, que você não tem mais dinheiro físico, que nada acontece, você está sem dinheiro. Aí você olha para os supermercados, já estão vazios, todo mundo já invadiu. As redes sociais não funcionam, estão bloqueadas. Os bancos estão fora do ar. E aí as pessoas entram em pânico, e a gente já viu essa história, né? Parece um roteiro de filme. Ou será que o filme já prepara você para algum momento? Já aconteceram isso em diversos lugares do mundo, irmãos. Apagões, crises bancárias, guerras, escassez de alimentos e, pior, ataques cibernéticos. E o sistema digital cai. E isso toma conta das manchetes, para entrarmos em caos. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Você está espiritualmente preparado para sobreviver aos últimos dias? Porque a Bíblia, ela não diz apenas que haverá crises. Não, ela fala muito mais. Ela afirma que haverá um nível de engano jamais visto na história humana. E isso é para a gente ligar os pininhos, ligar os ponteiros, para entender os últimos dias. E é exatamente por isso que Jesus promete algo maravilhoso para nossas vidas: o Espírito Santo. Hoje nós vamos descobrir por que a verdadeira sobrevivência nos últimos dias, irmãos, não depende apenas de estoque de comida, dinheiro, tecnologia, mas de capacidade de ouvir a Deus em meio ao caos, ao desespero, ficar quietinho ouvindo a unção, a direção. Porque, queridos irmãos, há apenas alguns anos, muitas coisas que pareciam impossíveis tornaram-se realidade. E a gente quase que não acompanha, ainda mais os mais antigos um pouquinho. A gente vê, trabalho remoto, muitos antigos não conseguem perder o ritmo. A inteligência artificial, como a gente está falando, muitos não conseguem nem mexer. A identidade digital, você é obrigado a penar para conseguir acionar o banco. E pagamentos instantâneos, que a gente vê aí, passou um Pix, mandou o dinheiro, chegou na conta. Reconhecimento facial, que quando a gente imagina isso? Então, monitoramento em massa, já falamos isso. Então, um sistema capaz de rastrear praticamente tudo. Quem fica fora dele? Quando nós observamos essas transformações, nós percebemos algo muito curioso, que a tecnologia está conectando o planeta inteiro, uma velocidade nunca vista. A Bíblia, irmãos, ela descreve um período futuro em que as estruturas globais terão enorme influência sobre comércio, política, comportamento humano. Isso já está descrito aqui. E as pessoas acham que é fantasia, estão brincando, mas vão ver a realidade. Independente da interpretação profética de cada igreja, que cada um adota, é impossível ignorar, irmãos, que o mundo está caminhando para a integração cada vez maior. Todo mundo está vendo isso, todas as dominações, todos os credos. Eles têm o mesmo intento, que deem à besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. Apocalipse 17 diz que a besta ela vai receber o domínio da mão humana. Entenda que os humanos vão dar esse poder para ela. Mas existe outro fenômeno acontecendo. Enquanto a tecnologia avança, a ansiedade dispara no meio dos povos. A depressão aumenta. O vazio espiritual cresce. Como assim? As pessoas têm mais informações e mais informações do que nunca. E menos direção do que nunca. Estão perdidas.
Eu fiz uma pesquisa e o Brasil é considerado um dos mais ansiosos do mundo pela OMS. E os casos de transtornos, irmãos, têm batido recordes recentemente. Tudo para uma direção. Isso nos leva a esse ponto, irmãos. O maior perigo não é uma fome. O que é assustador é pensar. Sobrevivência, normalmente nós imaginamos a falta de água, morrer de sede, a comida, morrer de fome, a energia, ficar no escuro. Aí hoje você fica sem celular, você fica sem dinheiro, você fica sem contato. Medicamentos, tem gente que depende de medicamentos, ficam apavorados. Tudo isso, irmãos, é importante porque somos seres humanos. Não podemos ser hipócritas. Mas a Bíblia apresenta um perigo ainda maior. O engano, a mentira que vai nos levar à perdição. Jesus advertiu repetidamente: não vos enganeis, não vos enganeis. Ele falou mais sobre falsos ensinos, falsas narrativas do que sobre terremotos e guerras. Impressionante como o mestre direciona. E por quê? Porque uma pessoa, ela pode sobreviver fisicamente e ainda assim perder completamente a sua direção espiritual, como muitos nós estamos vendo aí, eram cheios da unção e hoje estão perdidos. Vamos observar, irmãos, o nosso cotidiano. Todos os dias nós somos bombardeados por notícias contraditórias. Há uma confusão de notícias, eu nem estou vendo mais televisão. Especialistas discordam, algoritmos moldando opiniões, como já falamos no outro vídeo, influenciadores vendendo verdades absolutas que vão frustrar muitas pessoas. Isso se chama era digital. E o excesso de informações, irmãos, é um fenômeno que fica muito complicado discernir o falso do verdadeiro, boato de notícia genuína. Nunca foi tão difícil discernir o que é verdadeiro hoje, irmãos, e aqui entra a atuação de alguém grandioso e poderoso que está ao nosso lado, Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse eu vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho falado, todas as coisas. Hoje a gente precisa de GPS. Quando a gente pega o GPS, a gente vai para uma cidade distante, uma cidade desconhecida, o GPS ajuda muita gente, né? Então o GPS é uma bússola muito boa, que ajuda você a não ficar perdido rapidamente. Agora imagine, pelos últimos dias, sem direção espiritual, um grupo de profetas, irmãos, ficaram abrigados numa caverna para fugir da morte, por causa de Jezabel. E a precisão, a direção divina os tiraram da crise naquele momento. Os profetas foram salvos. O Espírito Santo, irmão, funciona como um guia divino. Porém, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vós as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele vai dizer as coisas que vão acontecer. E não é dizer o que é certo, é o que é errado, mas revelando a palavra, o que precisamos. Nós precisamos ter uma direção fortalecida, uma direção guiada pelo Espírito Santo. Muitos crentes relatam situações aparentemente simples, sentiram um forte impulso para evitar determinado lugar e foram livrados. São testemunhos, palavras. Perceberam que deveriam tomar uma decisão diferente no último instante, que os salvaram. Espírito Santo, perceberam, receberam uma paz em meio ao caos que eles não conseguiram entender. Encontraram soluções improváveis que só o Espírito Santo poderia prover. Não estamos falando de superstições. Estamos falando de sensibilidade ao espiritual. Estamos falando de uma ligação com o eterno que nós precisamos resgatar urgentemente. Nos últimos dias, essa sensibilidade pode ser mais válida do que qualquer recurso material, irmãos. Olhem para o passado, porque informações podem falhar, sistemas podem cair,
Mas Deus continua vendo tudo lá dos céus, no seu trono poderoso. Ele sabe onde estão os seus quando clamarem a Ele. Ele vai enviar a sua mão forte, os anjos, para aquilo que for enviado. Mas muitas pessoas estão preocupadas em preparar estoque. E poucas pessoas estão preparando caráter, disciplina. Muitos acumulam alimentos, poucos estão acumulando fé. E esse é um momento de exercitar a fé. Muitos fortalecem suas casas, poucos fortalecem suas famílias. Há um homem que guardou um celeiro para a sua provisão, encheu. Aí Deus disse: louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado, para que será? Irmão, não adianta preparar a previsão que você não sabe o seu momento. Se uma crise séria acontecer, não será apenas um teste de recursos, irmãos. Agora, entendo o que os homens estão fazendo. Será um teste emocional, psicológico, espiritual. Veja o que o sistema está fazendo nesta terra. Observe o que aconteceu na crise recente, aquela do Fica em Casa. Quantas pessoas saíram dali psicologicamente mal, adoentadas, e muitas estão ainda. Pessoas entraram em pânico rapidamente. Prateleiras esvaziaram, boatos se espalharam por todo tipo, em todos os lugares, relacionamentos se romperam, quantos relacionamentos se romperam. O problema nunca foi apenas a crise, não, foi a incapacidade das pessoas lidarem com ela. A Bíblia ensina que o Espírito produz paz. O Espírito Santo, há um domínio próprio que tem o Espírito Santo, sabedoria, tudo isso num pacote Deus vai dando para nós através do Espírito Santo. Perseverança, irmãos, exatamente a qualidade mais necessária em tempos difíceis. No livro de Romanos diz que Deus da esperança o encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, creiam nos dons que serão dados nos últimos dias. Nos últimos dias, os dons descerão para o povo escolhido do Senhor. Então, irmão, você precisa entender isso, preparar você, a sua casa, a sua família. Se você acredita que tempos desafiadores estão chegando, comece dentro da sua casa, converse sobre fé, ore em família. Ninguém ora na minha casa, então eu vou orar sozinho, e eles vão ver o exemplo. Ensine princípios bíblicos, reduza a dependência desnecessária. Aprenda, irmãos, alguma habilidade úteis para os últimos dias. Tenha reservas básicas de energia, ok, mas acima de tudo, construa uma cultura espiritual dentro do seu lar para que haja fortalecimento, porque nenhuma quantidade de recurso substitui uma família unida. Nos momentos mais difíceis da história, queridos irmãos, comunidades fortes sobreviveram melhor do que indivíduos isolados, porque Deus nos fez para viver em comunhão. A igreja, ela nasceu assim, compartilhando recursos, todos dividiam o que tinham, ajudavam uns aos outros em comunhão, mantendo a fé viva em períodos de perseguição, irmãos. Ela não entrou em desespero, mas foi guiada pelo Espírito Santo. Uns mártires, sim, e outros atravessaram os limites territoriais e continuaram a anunciar a palavra. Hoje a igreja está engessada nas falsas doutrinas do arrebatamento antes da tribulação, adormecida, não se prepara para a pior hora, mas foram avisados diversas vezes na Bíblia. Em 2 Tessalonicenses diz, o apóstolo Paulo avisa a igreja para não se alarmar, pois o dia do Senhor, que inclui arrebatamento, a reunião com Cristo, não acontecerá antes que ocorra a apostasia e do iníquo se manifeste. Não será assim, queridos irmãos.
O anticristo vai se manifestar nessa terra e a igreja precisa se preparar, não para se esconder, não para temer, mas para serem soldados do Senhor, como o Senhor fala. A grande ilusão dos nossos dias é acreditar que segurança vem apenas do sistema. Esse sistema não vê os povos, vê seus projetos malignos, entenda o que eles estão trazendo. Observem a história que mostra que os sistemas falham, que os governos falham. Irmãos, nós estamos caminhando para os últimos dias. E as economias falharão a um projeto que vai quebrar o mundo. As tecnologias vão falhar em certo momento, mas a Bíblia apresenta uma fonte diferente de segurança. Entenda, você tem que pegar esse livro e entender o que ele diz. A presença de Deus é o suficiente para você. Não significa ausência de dificuldade, não, porque a Bíblia não diz isso. Significa capacidade de atravessá-la, atravessar os desertos, atravessar os mares. Noé entrou no dilúvio e alcançou a terra seca. José enfrentou a fome dentro de um buraco, mas tornou-se um dos homens mais ricos do Egito, quando se ouve a voz do Espírito Santo. Daniel enfrentou o império. E ele morreu farto de dias, porque era um homem amado por Deus. Os discípulos enfrentaram perseguições, irmãos, e anunciaram a palavra até o fim, até o último dia. Como pode? Cheio de unção. Nenhum deles se escapou dos seus desafios, porque o Espírito Santo os guiou. Mas todos receberam direção para atravessá-los. O Espírito Santo é o melhor preparador para os últimos dias. Entenda isso. Você pode ver os meus vídeos falam de fim do tempo, mas sem o Espírito Santo você não vai conseguir, desculpe, falar. A questão não é apenas se estamos próximos dos últimos dias. A verdade é uma só, queridos irmãos. Quem está guiando a sua vida neste momento? Quem está guiando as suas vidas, a sua vida? Porque quando o caos aumentar, a voz que você escolher ouvir se tornará a sua bússola. Uns para a vida eterna, outro para a vergonha. Talvez a maior preparação para o futuro não seja construir um bunker, porque nem tenho dinheiro para isso, irmãos. Talvez seja construir uma vida sensível ao Espírito Santo. Isso Deus me dá capacidade a você também. Porque quando tudo ao redor se torna incerto, irmão, a direção de Deus continua sendo a única certeza capaz de atravessar qualquer tempestade conosco. Muitos irmãos estão preparando mochilas. Poucos estão preparando a alma. O sistema pode controlar compras, energia, tecnologia e informações, mas não pode controlar alguém cheio do Espírito Santo. Quando você olhar para o passado, você vai ver que os homens cheios do Espírito Santo realizaram muito mais. E você, irmão, acredita que a humanidade está entrando num período profético sem precedente? Eu acredito. Escreva a sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Queridos irmãos, fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.